Boa noite, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor para a nossa edificação. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude com a sua palavra, com o entendimento da sua palavra. Então, vamos orar para que o Senhor nos dê o entendimento, Nos ajude no entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, para estudar a sua palavra, para que possamos entendê-la e praticá-la, Senhor, para que o nosso espírito se alimente com o alimento que é a sua palavra. Nos ajude no entendimento. No nome de Jesus é que lhe peço. Amém, Senhor. Então, que o Senhor nos ajude no entendimento da sua palavra, O tema, o título do nosso estudo de hoje é Luz ou Trevas, Você é luz? Qual a evidência que você está dando que é uma luz? Eu vou ler bem aqui no Salmo 119, o versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, Jesus, ele quer ser, esta luz para o nosso caminho. Então, Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, ele é a luz que veio alumiar as trevas que havia e que ainda existe em muitas pessoas. Então, Jesus, ele é a luz. Ele é a luz que veio nos mostrar a sujeira, A escuridão que existe na vida de cada pessoa. Então, a escuridão se chama pecado. Então, Jesus, ele é esta luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, Jesus, ele disse que ele é a verdade. Aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, João 1, diz assim, capítulo 1 e os versos do 4 em diante. Aliás, vou ler o verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Lá no Salmo diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, E luz para o nosso caminho. E aqui em João 1, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é a palavra. Então, no Salmo diz que luz para os nossos pés é a palavra de Deus. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, diz que Jesus é este verbo, é esta palavra. E aqui no versículo 4 nos diz: seja bem-vindo, dona Delane, que o Senhor lhe abençoe. Verso 4 nos diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus, ele é a luz
que veio ao mundo para clarear, para iluminar a vida dos seres humanos. Então, nós temos, quem não tem esta luz, que é Jesus, ainda está na escuridão. Seja bem-vinda, Fabiana. Então, aqui no verso 5 nos diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, Jesus, ele é esta luz, e ele veio ao mundo para trazer esta claridade, que o mundo vivia em trevas, vivia em escuridão, vivia no pecado. Então, escuridão, trevas é pecado. E Jesus veio para trazer esta luz. Jesus é esta luz. Ele veio para tirar o pecado, né, da vida daqueles que creem nele. Então, Jesus, ele é esta luz que veio clarear os seres humanos, para que eles enxerguem o seu pecado e chegue para a luz, e que esta luz venha tirar dele esta escuridão, este pecado. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Então, Jesus, ele é esta luz, e esta luz veio para iluminar, para dar esta claridade, para nos mostrar, né, o nosso erro, o nosso pecado, para que possamos vir para esta luz, para que possamos aceitar esta luz, que é Jesus. Aqui em João 3, 19, diante diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, Jesus veio clarear a cada ser humano. Jesus veio tirar o pecado de cada ser humano, mas os homens amaram mais as trevas. Então, a maioria das pessoas, muitas pessoas, elas não querem vir para a luz, porque elas amam o pecado, né? Então, a luz veio ao mundo, né? A luz veio ao mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, os homens não querem vir para Jesus, não querem que seus pecados sejam perdoados, porque eles gostam, eles amam estar fazendo as coisas más, eles amam o pecado. Então, quando o homem não quer a claridade desta luz, quando ele não quer a verdade da palavra de Deus, quando ele não quer a palavra de Deus, a palavra é Jesus, quando eles não querem Jesus, então eles não vêm para a luz. O verso 20 nos diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, aqueles que estão praticando, aqueles que querem a verdade, que a verdade também é Jesus. No estudo passado,
nós falamos sobre a verdade. Então, Jesus é esta verdade. Jesus é a palavra, e a palavra é aquela que ilumina, não é? As nossas vidas, nos mostra a escuridão que está dentro de cada pessoa, que é o pecado. Então, quando a pessoa vê passa a enxergar, não é? Quando esta luz alumia a vida da pessoa e ela enxerga as coisas erradas que tem na sua vida e vem para Jesus, então ela imediatamente deixa a escuridão e fica na luz. Onde há luz não há trevas. Quando a luz chega, as trevas vão embora, não é? Então, não pode existir luz e trevas ao mesmo tempo. Então, a luz é Jesus e Jesus é a palavra. E a palavra vai nos mostrando as coisas erradas que tem em nós. E à medida em que damos ouvido à palavra de Deus, vamos abandonando as coisas erradas, o nosso pecado. Então, a luz vai brilhando na nossa vida, né? Mas aquelas pessoas que não querem, né? Não querem esta luz, então elas permanecem na escuridão. Aqui em Mateus, no capítulo 4, nos diz assim. Mateus capítulo 4, os versos do 14 ao 16 nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, aqui é para nós. Vós sois luz do mundo. Então, Jesus ele veio para alumiar todo mundo. E aqueles que já receberam esta luz, que é Jesus, que é a palavra de Deus, estas pessoas também são luzes, né? São luzes, elas estão alumiando também. Então, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então, todos aqueles que já creram, já vieram para a luz, Jesus, vieram para a palavra de Jesus, estão permanecendo nesta luz, são luz também. E nós temos obrigação, né, de alumiar as outras pessoas. Então, o verso 5 aqui de Mateus 5, os verso 15 nos diz o seguinte: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Então, a luz tem que estar em destaque, tem que estar numa posição mais alta, para que ilumine todos que estão ali presentes. Então, o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Está dizendo para mim e para você, que já é luz também. Está dizendo que onde nós estivermos, temos que brilhar. E aqui diz como é esse brilho, né? Verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, a nossa luz vai brilhar
diante dos homens através da nossa boa obra, das nossas boas obras. Que obras estamos demonstrando aos outros? Que obras são essas? Será que as pessoas estão vendo realmente esta luz brilhando em nós? As obras não salvam, mas elas dizem para as pessoas que estão nos vendo, que estão fazendo parte do lugar em que estamos, por exemplo, os nossos vizinhos, a nossa família, o nosso trabalho. Será que realmente estamos sendo esta luz onde estudamos? Ou será que estamos iguais às trevas, né? Aqueles que não têm Jesus, aqueles que ainda vivem no pecado. Então, nós somos luzes, somos luz para brilhar. Esta luz é para fazer a vontade de Deus, para glorificar Deus, para ser diferente dos outros, para obedecer a Deus. A pessoa quer que você minta, você é luz, você é a verdade, você não é mentiroso. Então você tem que se manter como luz, você tem que dar esse bom testemunho. E as pessoas que estão ali perto de você vão ver que você é diferente, né? É assim que elas vão glorificar o nome de Deus, né? Sabendo que você realmente é um filho de Deus. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, as nossas boas obras é para a honra e a glória de Jesus, né? De Deus. A pessoa dizer assim, olha, como a Adelane, não é uma menina, uma senhora, não é mais menina, é senhora, que ajuda as outras pessoas. É uma pessoa que ama de verdade. É uma pessoa que presta a devida atenção, que visita, que evangeliza, que está vivendo a palavra de Deus. As pessoas vão glorificar a Deus. Realmente essa daí é uma filha de Deus, é uma serva de Deus. E você estará evangelizando, né? Estará ganhando outras vidas para Jesus. Aqui em Mateus, no capítulo 25, verso 3, nos diz o seguinte. Mateus ainda, capítulo 25, e o verso 3 nos diz, eu vou ler logo do começo, verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, aqui diz que o reino do céu é comparado às 10 virgens. 10 virgens que tinham as suas lâmpadas. Lâmpadas aqui representam a própria pessoa. Então, nós somos uma lâmpada que deve estar brilhando, que deve estar acesa, que deve estar clareando o ambiente em que está. Nós já vimos que quem faz essa lâmpada brilhar é a palavra de Jesus, é o próprio Jesus que faz esta lâmpada brilhar. Então aqui diz que nessa parábola que era 10 virgens, 5 eram nécias e 5 prudentes.
As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Então, a lâmpada ou a lamparina que não tem azeite, ela não pode clarear. Ela não pega fogo, ela não acende, ela não clareia, ela não brilha. Então, aqui diz que as nécias levaram a lâmpada. A lâmpada é a pessoa. Então, 10 virgens à espera do seu noivo. Mas só 5 tinham o azeite, tinham o óleo, né? Aquele que faz a lâmpada ficar acesa, aquele que faz a lâmpada ficar clareando, né? Então, este azeite representa o Espírito Santo na vida da lâmpada, da lamparina, né? A lamparina, nós conhecemos, eu era para ter até trazido aqui uma, ela tem o pavio, né? Ela tem o lugar de botar o pavio e o lugar de botar, no nosso caso aqui, nós usamos o querosene, né? Que podemos substituir pelo óleo. Aqui é porque é espiritualmente, mas humanamente a gente usa o querosene, né? Ou outra substância que faz com que queime, né? Então, esta lâmpada, no caso espiritual, é o Espírito Santo. O óleo aqui representa o Espírito Santo. A lâmpada é a pessoa. O óleo é o Espírito Santo. E vamos comparar o pavio que leva leva até o óleo, até, digamos, o querosene, não é? Até o bico da lâmpada, digamos, na pessoa até a cabeça, não é? Porque nós estamos falando espiritualmente, então da pessoa. Então, digamos que o pavio vem da cabeça ao corpo todo. E na lamparina a gente chama de bico, né? Onde a gente bota o pavio para poder acender. Digamos que esse pavio é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está sendo pregada. E aquela pessoa que ainda não tem Jesus está ouvindo a palavra de Deus. Então, a pessoa que já tem Jesus, que está brilhando, está pregando essa palavra para uma pessoa que não tem Jesus. A palavra de Deus começa a entrar naquela vida. E ela começa a alumiar esta vida. A pessoa começa a ver os seus erros, seus pecados. E ela sente o desejo de abandonar. Então, se esta pessoa realmente se arrepender dos seus pecados e abandoná-los, não quiser mais, né, fazer aquilo, abandonar completamente, esta lâmpada, né, será, quando esta lâmpada recebe, né, esta lâmpada aqui é a comparação de que a pessoa recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vou abrir aqui, vou ler bem aqui em João novamente. João 1:12, que nos diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todo aquele que recebe Jesus, que vem para a luz, que vem para esta lâmpada, para esta luz, lâmpada somos nós, que vem para esta luz que é Jesus, que é a palavra. Quando ela começa a ouvir a palavra, e esta palavra, esta luz começa a brilhar dentro desta lamparina, desta pessoa, e ela deixa esta luz brilhar, e ela recebe Jesus, que é esta luz dentro de si. Então, o óleo vem habitar dentro desta luz que é a pessoa. O óleo é o Espírito Santo. Então, quando há esta aceitação verdadeiramente
arrependida esta pessoa, recebendo Jesus como seu Salvador. Então o óleo, não é, vem habitar nesta lâmpada. Então a palavra é como se fosse aquele pavio. E aquele pavio vai iluminando, né, que é a palavra de Deus. Então quando a pessoa recebe este entendimento da palavra e arrependido dos seus pecados, recebe Jesus como Salvador. Então o óleo, que é o Espírito Santo, vem habitar na vida desta pessoa. E ela passa a brilhar para sempre. Então esta lâmpada agora tem o óleo que nunca mais vai se apagar. Porque quando só temos a palavra, a pessoa que tem só a palavra, ela fica acesa, mas não eternamente, mas não para sempre. Ela, só aquele momento em que está recebendo a palavra de Deus, ela fica acesa, fica viva, fica sentindo a presença de Deus, mas não recebeu, não tem o Espírito, não tem o óleo, essa lamparina vai apagar. Foi o caso aqui das virgens, né? Elas não levaram o óleo. Elas não tinham óleo, foram esperar o noivo. Não sabia que hora esse noivo ia chegar. Levaram as lamparinas, a lamparina é a pessoa, mas não levaram o óleo, né? Se essas lâmpadas foram acesas, só ficou acesa aquelas que tinham o óleo na sua lamparina. As que tinham a palavra, ela acende naquele instantezinho. Mas se não tiver o óleo para ter a permanência, para que a palavra, para que a lamparina seja permanentemente acesa, ela vai apagar. Então é necessário que todos que tenham esta palavra, que tenham esta luz da palavra entrando dentro de você, precisa receber no seu coração esta palavra para que ela permaneça lhe iluminando e você também iluminando os outros, né? Se não for assim, então esta luz vai se apagar. Então, devemos perguntar: realmente eu tenho esta luz brilhando dentro de mim? O pecado é aquele que apaga a luz, porque o pecado é as trevas. Você e eu, que já temos esta luz, devemos ter cuidado para que esta luz não fique apagada, né? Então, quando nós estamos no pecado, a luz, que é Jesus, que está dentro de nós, vai se apagando. Por quê? Porque estamos colocando as trevas dentro da nossa lamparina. Então, o Espírito Santo, ele é aquele que, à medida que a palavra de Jesus vai entrando dentro da nossa vida, que nós comparamos aqui o pavio da lamparina com a palavra, o Espírito Santo vai nos dando o entendimento desta palavra. Então nós vamos entendendo aquilo que Deus quer falar conosco mais e mais. E esta palavra vai brilhando dentro do nosso ser, da nossa vida, do nosso entendimento. Então isto vai nos dando a força para abandonarmos o pecado. Então a pessoa que não está abandonando o pecado, diz que aceitou Jesus, mas continua do mesmo jeito, vai para a igreja, participa, mas a vida não muda, significa que ela está com o pavio, mas não tem o óleo. Essa lâmpada é acesa, mas é por pouco tempo. Então nós temos que ter o óleo, que este óleo é quem vai deixar essa lamparina acesa todo o tempo.
o Espírito Santo é comparado a este óleo. Ele vai nos ajudando a moldar a nossa vida, a transformar, a mudar de direção, não é? Antes eu gostava de beber, hoje eu já não vou mais, eu já não quero mais, eu já não vou fazer mais isso. Então o Espírito Santo está nos dando o entendimento da palavra que estamos recebendo. Quando nós estamos estudando, quando nós estamos lendo, quando nós estamos ouvindo a pregação do pastor. Então a palavra está nos iluminando, o Espírito está nos dando o entendimento. E assim nós estamos sendo iluminados pela palavra e iluminando outras pessoas. E abandonando, né, os nossos pecados, as nossas más obras, as nossas más condutas. E assim as outras pessoas vão glorificar o nome de Jesus. Então nós que já temos Jesus como nosso Salvador, nós já recebemos esta luz que é Jesus, a palavra dele que ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. Então, lá no Salmo 119, 105 diz: luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra vai nos mostrando, não é, o que tem de perigo no caminho. Então, se nós estamos mentindo, a palavra vai e diz: olha, você está mentindo. Se você continuar nesta mentira, você vai tropeçar e vai cair. Então a palavra, que é a luz, vai nos mostrando, o Espírito Santo vai nos dando o entendimento. E nós vamos vendo com clareza o nosso pecado. Então é a oportunidade de nos arrependermos, confessarmos a Jesus e abandonar para não cair no pecado, nos tropeços que tem pelo caminho. A pessoa que não tem esta luz, que não tem Jesus, que não tem a palavra, ele vive nas trevas, ele vive caindo, ele vive tropeçando. Por quê? Porque não enxerga, não é? Vive na escuridão, ele vai enxergar o quê? Ele peca. É aqui como em João, nós acabamos de ler, João 3:19, não é? Diz que aquele, deixa eu ler bem aqui, bem direitinho, mais uma vez, para ficar bem compreensível, né? João 3:19, né? Diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Então essas pessoas, eles não querem abandonar os seus pecados. Eles gostam de praticar. Eles não querem vir para a luz. Eles não querem deixar. Se vier para a luz, eles vão ver os erros, as coisas erradas que estão praticando e precisam abandonar. Por isso não querem vir para Jesus. Não querem ouvir a palavra de Jesus. Não querem receber Jesus para ter o óleo, porque o óleo vai nos iluminar a mente, vai nos iluminar os pensamentos, vai nos iluminar o entendimento da palavra, vai nos dar sabedoria para abandonar, vai nos dar o desejo, o nojo pelaquele pecado. A palavra vai iluminando o nosso caminho. E nós estamos caminhando para o céu. E no céu não entra sujeira, não entra pecado. Nós não podemos andar tropeçando no pecado. Temos que andar na luz, a luz de Jesus, a luz da palavra. Permanecer na verdade. Jesus é esta verdade. Quanto mais andamos na palavra, permanecendo na palavra, conhecendo
a verdade que é Jesus, tendo o Espírito Santo dentro de nós. Então é mais fácil ver os nossos pecados, o tropeço que está aparecendo na nossa vida e abandonarmos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a realmente querer abandonar estes tropeços que aparecem na nossa vida. Que possamos pedir o Espírito Santo que está na vida de todos aqueles que não só recebem a palavra, porque muitas vezes você gosta de ouvir a palavra. Tem muita gente que gosta de ouvir a palavra, lê a palavra, mas não recebeu, não quer receber a palavra. Muitas pessoas querem o que a palavra pode dar, que é a cura, né, das doenças, que é a mordomia, prosperidade. Jesus transformou água em vinho, Jesus multiplicou pães e peixes, as pessoas andavam atrás de Jesus porque queriam estas coisas, mas não queriam recebê-lo, não cria nele como Salvador, logo não tinham o Espírito, e a sujeira continuava, a escuridão dentro de si, o tropeço estava na vida dessas pessoas porque não queriam a luz dentro de si, não receberam a luz, não receberam Jesus, logo a vida continuava na escuridão. Porque se não recebe Jesus, não tem o óleo, não tem o Espírito Santo e não vai tendo esse entendimento, porque o Espírito Santo mediante a palavra que nos dá o entendimento dela para podermos abandonar os nossos erros. Então, que o Senhor nos abençoe. E se tem alguma pessoa que ainda não recebeu Jesus, entendeu esta mensagem, e entendeu que você é esta lamparina, mas você pode ter esse óleo e pode não ter esse óleo, se você ainda não tem esse óleo, que é o Espírito Santo, para poder dar o entendimento da palavra de Jesus. Que você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você receba Ele agora. E Ele vai lhe dar este óleo para que você permaneça brilhando. E um dia todos nós estaremos no reino de Deus. E que as nossas obras glorifiquem a Deus e não o escandalize. Que o Senhor nos abençoe. Então, se você quer aceitar Jesus, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu entendi esta mensagem, eu entendi a tua palavra, entendi que o Senhor é a verdade, é a palavra. O Senhor é a luz, o Senhor é aquele que, através da sua palavra, nos dá a iluminação. E eu estou entendendo que eu sou pecador e preciso do Senhor, porque o Senhor é o único que pode me salvar. O Senhor foi quem deu a sua vida por mim lá naquela cruz. E sem o Senhor eu não posso ir ao céu, porque nenhum pode ir ao céu com pecados, com o caminho escuro, com as trevas dentro de si. Para que vá ao céu, essas trevas, que é o pecado, tem que ser retirado de dentro de si. E só a luz que é Jesus pode tirar. E eu entendi, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim, para que continue esta luz brilhando, assim como aquelas virgens prudentes que levaram as lamparinas, mas também levaram o azeite, que era o Espírito Santo. Elas eram verdadeiramente salvas. Elas tinham recebido o Espírito Santo. Elas tinham recebido Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Eu quero, em nome de Jesus, eu aceito. Que o Senhor lhe abençoe agora. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente que Jesus é o único que pode iluminar a sua vida, tirar os pecados da sua vida, que você
realmente creu nisso. Então você agora é um filho de Deus. Porque lá em João 1:12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Então todos aqueles que creem em Jesus como Salvador, recebe Ele no seu coração, então Ele manda este óleo para a sua vida, que é o Espírito Santo. E Ele vai brilhar na sua vida, vai dar o entendimento da palavra e você vai crescer. Estude a Bíblia, vá para uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, peça a direção de Deus e se congregue e cresça, porque Jesus está voltando. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa mensagem para frente, para que outras pessoas também possam ouvi-la e aceitar Jesus e também crescer. E que possamos deixar a luz de Jesus brilhar na nossa vida, para que a nossa vida esteja na luz. Até o próximo estudo, até terça-feira, 8 horas da noite.